Peterson, numa bola maravilhosa lançada para dentro da área. A velocidade e a inteligência do Verton. Correu, deu um tapa de primeira para deixar o Lohan na cara do gol. Lohan batendo firme num jogo em que o Flamengo domina, num jogo em que o Flamengo já buscava esse primeiro gol. Na combinação, Peterson, que é o cara que vai para cima do marcador, que deixa o marcador doidinho da vida. Ele chama para a tabela o Pedro Estevam e depois rola a mansinha para Verton. Carrinho para empurrar para o fundo das redes. Assim, do jeito que o Flamengo sabe jogar, envolvente, com velocidade. E o 2-0 no placar de um gol que já estava nascendo. E nascendo há um bocado de tempo, seu Paulo Nunes. Só faltou o Lohan para entrar aquele quarteto fantástico. Fala, nação rubro-negra. Em primeiro lugar, venho aqui pedir desculpa pela pataquada, né? Pelo meu erro de ontem, eu questionando o porquê que o De La Cruz estava voltando depois dos outros. É lógico, estava na minha cara. Eu assisti a partida dia 22 de dezembro e não me atentei para essa situação. Então peço desculpa para os senhores pelo meu erro no vídeo de ontem. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa semana de treinamentos que o Tite vai arrancar o couro dos atletas, né? Treinamento em 2 períodos para ficar o físico na ponta dos cascos. Falando sobre o Pedro, todo mundo se questionou o porquê que ele treinou de óculos. Não era estilo, era porque ele fez uma cirurgia nos olhos para poder enxergar melhor e fazer mais gols ainda nessa temporada. Falando sobre a Copinha, Flamengo já está com a mão na vaga na próxima fase, depende apenas de um empate contra o Audax. Falando sobre a biometria facial, será que vai ser o fim dos cambistas depois dessa implementação para poder assistir jogo no Maracanã? E falando sobre o Felipe Luiz, ele negou a seleção brasileira. Eu vou explicar o motivo para os senhores. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso eu tenho que realmente agradecer os senhores. Muito obrigado pela moral que vocês vêm dando, e se puderem continuar dando a moral, deixe o seu like agora, porque eu não fico pedindo no meio do vídeo. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Nação rubro-negra, a gente sabe que muitos cambistas, eles têm planos ali de sócio-torcedor no Flamengo para poder comprar um ingresso mais rápido que todo mundo, com um preço mais baixo, e depois vender pelo olho da cara, principalmente quando a partida é importantíssima. Mas Maracanã está implementando uma outra situação, que é a biometria facial, né? A pessoa só vai poder entrar no estádio e vai ser obrigado os sócios torcedores a fazer essa biometria facial se na câmera comprovar que é você mesmo que está entrando no estádio. Fazendo assim os cambistas terem um prejuízo, né? Porque a gente fica numa situação complicada, querendo comprar ingresso, não conseguindo, e os cambistas que pagam ali o preço mais alto de sócio-torcedor conseguem ingressos e vendem pelo olho da cara. Então agora a biometria facial vai, talvez, diminuir muito o número de cambistas, né? É, pelo menos a minha opinião, cambistas que já ali trabalham, né, desde a década de 80, eu lembro que eu ia para o Maracanã com meu pai em 86, 87, e já tinha cambista. Década de 90 também, anos 2000, então eles continuam na ativa, mas com a biometria facial vai dificultar e muito o trabalho desses cambistas. E é isso, né? Um preço mais justo para todo mundo, sem ter o cambista, com a biometria facial, acredito eu que vai ajudar a torcida inteira, mas a sua opinião é sempre muito bem-vinda aqui na Flageral, opinião concordando, opinião discordando, o importante é a gente interagir. E nação rubro-negra, mais uma vez a gente jogou pela Copinha e fizemos o dever de casa, vencemos. Não foi um placar elástico, foi o mesmo placar da última partida, mas o Flamengo já está aí com a mão na próxima fase, com a mão na vaga. Mais uma vez, o Ayrton foi o destaque do Flamengo, marcando um gol, dando uma assistência. Logo aos 7 minutos de jogo, o Flamengo estava se impondo na partida e o Ayrton conseguiu fazer uma boa jogada, deu o passe e o Lohan só empurrou para o fundo do barbante. 1-0 Flamengo aos 7 minutos. Aos 34 minutos, o Flamengo ali, depois de uma excelente, espetacular jogada do Peterson, o Ayrton empurrou para o fundo do barbante. Flamengo 2-0. Depois o São Bento foi e descontou um golaço de falta, golaço mesmo. O moleque botou a bola, parecia que ele botou com a mão, lá no ângulo onde a coruja dorme. Golaço, mas o Flamengo saiu da partida vencedor, 2-1.
e agora com 6 pontos, liderando o seu grupo, vai enfrentar na próxima quinta-feira o Audax. E o Flamengo apenas com um empate já garante a vaga na próxima fase, porque somente os primeiros colocados se classificam e os melhores segundos colocados. Então, para não depender de cálculo, a gente, com um empatezinho contra o Audax, a gente já se classifica. Muita gente falando, poxa Pedro, esse time do Flamengo é muito ruim da Copinha, é um time que era melhor nem se classificar para a próxima fase para não passar vergonha. Galera, não é assim futebol. Às vezes a gente consegue fazer um placar mais elástico, às vezes consegue fazer um placar menos elástico, mas o importante nessa primeira fase são os 3 pontos. O Ayrton, que muita gente também criticou nos comentários da última vez que eu fiz o vídeo sobre a Copinha, o Ayrton é um jogador que pode não ser um extra classe, um cracaço de bola, mas é um moleque que tem visão de jogo, sempre tá chegando lá na frente para marcar gol, já marcou gol pelo profissional, é um moleque que tem experiência e que, se Deus quiser, vai dar muitas alegrias pra gente no time de cima do Flamengo. Moleque é guerreiro, corre atrás, bom jogador, então a gente tem que apoiar esses meninos. Peterson também, outro excelente jogador. Lohan também. Ah, Pedro, mas o Lohan não vem jogando bem. Galera, Lohan tem capacidade pra caramba para poder desenvolver e se tornar um grande atleta. Então, eu confio nesses meninos, a base nunca nos decepciona e estamos aí, praticamente classificado para a próxima fase. E nação rubro-negra, a programação do técnico Tite para essa primeira semana de treinamentos é a seguinte: Flamengo, no primeiro dia, treinou na parte da tarde. Só que a partir do resto da semana, o Flamengo vai treinar em 2 períodos, 9 horas da manhã e também 4 horas da tarde. 2 treinos por dia, porque a gente sabe como é complicada a pré-temporada, né? Os jogadores ficam de férias, lógico. Eles fazem um treinamento básico em casa, mas não chega perto dos treinamentos no Ninho do Urubu. E os jogadores vão ter que recondicionar o seu físico para poder encarar essa temporada, que sempre as temporadas do Flamengo, o Flamengo geralmente chegando numa situação bem longe, na Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro é aquilo, né? 38 rodadas, já tá ali sacramentado, mas a gente chega no final da temporada sempre com um número bem grande de jogos. E a gente ter a parte física excelente é fundamental para a gente conseguir conquistar os nossos sonhos que a gente almeja nessa temporada de 2024, até porque a temporada de 2023 foi péssima, foi horrível. E essa temporada de 2024, os jogadores prometem dar a volta por cima. Então, treinando em 2 períodos, o Flamengo vai viajar lá para Orlando em breve, vai fazer sua partida contra o Orlando City, depois vai jogar contra outro time dessa região também. E é isso, galera. Para cima deles, tem que treinar mesmo. O Tite tem que arrancar o couro nesse começo, botar o condicionamento físico lá na ponta dos cascos, até porque é o que eu falo pro meu filho, né? Treino difícil, jogo fácil, entre aspas, né? Então, quanto mais a gente treina, mais o nosso físico corresponde do jeito que a gente quer, principalmente no segundo tempo, onde nessa última temporada o nosso time morria no segundo tempo, fazia sempre um bom primeiro tempo, no segundo tempo era língua para fora, muito cansaço, mão no joelho, e é isso. Vão para cima deles, parte física, se Deus quiser, excelente nesse ano. Tite começando ali uma pré-temporada, creio eu que vai dar bom para o Flamengo em 2024. E nação rubro-negra, Felipe Luiz, que estava cotado para ser coordenador da seleção, ele negou. Ele quer ser técnico de futebol. Todo mundo sabe que o Dorival agora é técnico da seleção. Dorival queria levar o Felipe Luiz, só que o Felipe Luiz falou, não, eu quero me tornar um grande treinador, eu vou prosseguir minha carreira, mas como treinador, não como coordenador de seleção. É um cara que sabe do que quer, né? Porque para negar um cargo desse, é porque o cara realmente tá afim, tá querendo mostrar ali o seu serviço como treinador, tem ali um arsenal gigantesco de treinamentos na cabeça dele, é um cara que sempre anotava os treinamentos do Jorge Jesus, a característica dele como técnico, ele já disse que é o DNA rubro-negro, que é partir para cima, roubar a bola rapidamente, aquele estilo de jogo que o Jorge Jesus tinha. Por enquanto, ele ainda está estudando para poder treinar times da Série A, times profissionais. Por enquanto, ele ainda não pode. Mas é aquilo, né? Um cara focado, sabe quais são os seus objetivos, corre atrás dele, e em breve, sim, a gente vai estar vendo ele treinar um time profissional e, se Deus quiser, um dia treinar o rubro-negro mais querido do Brasil. Tenho plena convicção que ele, sim, vai se tornar um treinador rubro-negro, e o Flamengo tem um histórico muito bom com treinadores que já foram jogadores, né? Carlinhos, Zagallo, entre outros, né? Luxemburgo, entre outros técnicos que mandaram bem no Flamengo. Ele
acredito eu que vai ser também um desses técnicos, né? O Andrade, em 2009. Então, segue uma lista bem grande de técnicos rubro-negros que Carpegiani. Então, tem muitos técnicos vitoriosos rubro-negros que vestiram o manto sagrado antes de se tornar técnico. Então, é aquilo, né? A gente sabe da capacidade do Felipe Luiz, acredito eu, sim, que ele vai treinar um dia o rubro-negro e que ele vai mandar muito bem no Flamengo. Essa é a minha opinião, queria saber a sua, por favor, coloca lá nos comentários. Nação rubro-negra, o Flamengo, ele se reapresentou na data da última segunda-feira, mais conhecida como ontem. E uma curiosidade, né? Não teve o De La Cruz, até porque ele jogou o último jogo dia 22 e eu mandei aquela pataquada no vídeo de ontem falando que ele estava demorando a chegar, mas, pô, todo mundo tem direito a 30 dias de férias, ele nem 30 dias vai ter. Então, nosso reforço não treinou na data de ontem, só que o restante do elenco treinou. Mas teve uma curiosidade, né? O Pedro treinando de óculos. E aí o pessoal se perguntou o porquê. Mas isso é devido a uma cirurgia que ele fez no olho, para corrigir uma miopia. Então, ele, enquanto tiver sol no mês de janeiro, e o mês de janeiro aqui no Rio de Janeiro sempre tem sol praticamente todos os dias desse mês de janeiro, ele vai ter que treinar de óculos. Tem sol, tem que treinar de óculos para proteger a vista, né? Porque ele é o nosso artilheiro e sem enxergar bem, ele já fazia gol. Enxergando agora perfeitamente, vai fazer mais gol ainda, creio eu. Mas é isso, galera. Com sol vai ter que proteger os olhos por causa dessa cirurgia que ele fez, mas é uma cirurgia simples, né? Em breve ele vai estar apto 100%, até mesmo para poder pegar sol na vista. E é isso, é apenas uma curiosidade aqui do primeiro dia de treinamento do Rubro Negro. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!